Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Helenice Cavalcante, com o tema A Arte de Interrogar. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá para você, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por me permitir estar aí agora diante da sua particularidade, da sua intimidade, enfim. Eu, Helenice Cavalcante, aqui com vocês pela Web Rádio Fraternal, muitíssimo obrigado. O nosso bate-papo desta noite, desta tarde, desta manhã, é uma observação sobre o que fazemos com aqueles sentimentos que povoam a nossa mente nos momentos em que, identificados como possibilidades, né, são possíveis de melhoria pessoal, dá a impressão que eu não estou melhorando nada. Dá a impressão que está acontecendo alguma coisa, dá a impressão que tudo está empacando. E para isso, para a gente tentar entender por que é que a gente tem esses sentimentos, por que é que dá essa angústia, essa impressão de que nada está resolvendo, que todo o meu esforço está indo assim, num sentido ladeira abaixo, a gente buscou o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 10, que é uma mensagem do Espírito Hahnemann, exatamente Hahnemann, aquele que foi o grande estudioso que criou, né, a arte da medicina homeopática. Demorou até para ser aceita. Demorou para ser reconhecida como um tratamento efetivo. Pois bem, Hahnemann, nessa mensagem do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama a atenção sobre as desculpas que nós damos diante das nossas atitudes, diante das escolhas. E que, na maioria das vezes, fazemos isso alegando que é uma característica do corpo. Ele deixa muito claro que quando nós agimos dessa maneira, atribuindo a responsabilidade daquilo que nós escolhemos ser, daquilo que nós escolhemos fazer, daquilo que nós comumente pensamos, e aí estão ligadas assim, com muita frequência, as monoideias, né, que são aquelas ideias frequentes, que estão sempre ali martelando, ou estão ligadas àquelas formas de agir nossa, tipo convicções. Esse é o meu jeito, é assim que eu vou ser, eu sempre vivi assim, não vou mudar, ou então ninguém faz com que eu mude, porque eu penso desse jeito, essas são minhas convicções, e eu não abro mão delas. Pois bem, ele diz que nada disso, como a maioria de nós tenta atribuir ao corpo físico a responsabilidade, porque aí só entendemos a mente como a grande potência do corpo, né? É porque pensamos assim e agimos assim por não acreditar ou não compreender a existência do ser espiritual que nós somos. O que acontece? Acontece que quando reencarnamos, e isso a doutrina espírita nos explica muito bem, vamos encontrar essa informação no Livro dos Espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, onde nos esclarece que durante o período de encarnação nós temos um esquecimento de tudo aquilo que nós vivemos em outras experiências corpóreas. E Joana de Ângeles, que publicou, através da mediunidade do já querido, tão saudoso Divaldo Pereira Franco, nos diz que esse processo de esquecimento não é de todo esquecido. Ele, na verdade, está ali guardado no nosso inconsciente, que não é material.
Aqueles que acham que tudo é responsabilidade do corpo, entendem a consciência, a identificação rasa com o mundo, o eu presente, que é o ego, e o inconsciente, né, que é aquele mais interior que eu tenho, como características totais da massa orgânica, ali atribuída ao intelecto, ao cérebro, aquele que determina razão, assim o vem, aquele que determina, por exemplo, né, os pensamentos. Na verdade, o que Joana nos diz, indo em contrário ao que nos colocam essas teorias organicistas, tradicionalistas, né, que só veem no corpo o começo, meio e fim para tudo, não existe nada além disso, não tem a visão do ser como biopsicossocial e espiritual, são ali organicistas, tão somente, não conseguem abstrair, né, por isso, que esse comportamento não pode simplesmente ser daqui da minha cabeça, ou daqui daquilo que eu sou. Porque Joana estava nos dizendo, a gente volta aqui agora, tudo aquilo que vivemos em encarnações anteriores deixam marcas. As marcas mais profundas são as que constituem a base da formação da nossa personalidade. Quando assim se dá, essas formações, pensamentos, esses entendimentos que o intelecto desenvolve racional, o que gera o pensamento, que é o sentimento, não é o contrário, viu, gente? Não é sentimento que vai gerar pensamento, é o pensamento, a partir do pensamento, daquela qualidade, daquela capacidade que eu tenho de elaborar uma situação dentro de mim e muitas vezes concluir que aquilo vai ser assim e pronto, né? Joana diz que tudo isso é característica colocada por nós mesmos a partir das boas e das más experiências adquiridas em outras histórias encarnatórias. E ela diz que não são todas, são as marcantes. E essas marcantes vão formando aquilo que eu sou hoje. Mas isso que eu sou hoje, aí adentrando ao entendimento que o Espiritismo nos dá, em relação ao eu ser, além do ser biopsicossocial, também o ser espiritual. O biopsicossocial não existe sem o espiritual. Então, entende-se que essas marcas estão no espírito. E a informação vai para esse ser biopsicossocial, que seria corpo, perispírito e espírito. Atentando que, com o passar do tempo, entendia-se essa parte do espírito encarnado como alma. Era apenas nomenclatura, que o Espírito da Verdade e toda a equipe de espíritos que orientaram Kardec permitiram que assim continuasse o entendimento, porque na época compreender espírito encarnado e espírito desencarnado ficava difícil. Então, eu estou aqui na Terra, sou alma. Eu estou fora do corpo físico, eu sou espírito. Tá bom? E aí Joana diz que tudo isso fica guardado aonde? No inconsciente, que faz parte do conjunto do espírito. É parte dele, é ele. Então, quando ele recebe a capinha perispírito, vamos usar aqui uma linguagem bem coloquial, para quem não conhece o espiritismo, para quem está começando agora a nos acompanhar. Como se fosse um preparo para que esse espírito possa direcionar esse corpo físico. Aliás, o perispírito é o modelo organizador biológico desse corpo, respeitando a genética da família que eu vou reencarnar, respeitando as escolhas que eu, espírito, faço antes de reencarnar e respeitando o planejamento reencarnatório.
Então não é do nada que eu sou assim constituído, não é do nada que eu trago a cor de cabelo, a cor de olhos, a constituição, a compleição física. Tudo isso está relacionado a um planejamento correto, perfeito, antes de eu, espírito, voltar à experiência da Terra. E aí, voltando a Hahnemann, ele diz assim, que nós acreditamos que tudo é do corpo. Os impulsos, os movimentos, os sentimentos raivosos, as reações imediatas, o revide, o adoecimento. Tanto que o trabalho que ele realizou ia além do corpo físico. Ele trabalhava com a emanação da aura energética que nós produzimos. Sim, nós produzimos. Porque nós somos feitos dos mesmos átomos que todo o universo é constituído. A tal ponto que, a gente já teve a oportunidade de comentar aqui em outro bate-papo, já foi identificado através de estudos científicos que as moléculas, de ferro que dão cor vermelha ao nosso sangue, são as mesmas moléculas de ferro que habitam, por exemplo, aquela supernova que está lá no espaço. E que ao mandar toda a sua poeira cósmica por todo o universo, onde essa poeira passou, ela deixou ali um pouquinho da sua essência, dos seus elementos. E que vão fazer parte dos seres que habitam aqueles globos pelos quais ela passou. Aquela poeira. Então, somos todos um, como diz a teoria espiritualista. Então, nesse aspecto, o que Hahnemann dizia? Dizia que nós não podemos atribuir ao corpo essas emoções, esses pensamentos equivocados, a falta da virtude. Né? A virtude a gente tem, só que a gente deixa de usar. Eu tenho virtudes? Claro que eu tenho. Ela me foi dada, todas elas me foram dadas no ato da minha criação. É por isso que no Gênesis, né, bíblico está escrito assim, e Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Não é que ele cria o homem tão poderoso e evoluído como ele é. Ele cria o ser humanoide contendo em si todas as suas virtudes, que nós deixamos de usar por pura opção. Não é ele que cria o mal, não é ele quem cria o que quer que seja, que não seja bom. Na verdade, ele desenvolve em nós a potencialidade do bem, do amor. E nós deixamos de usar pelas mais variadas razões. Conforme a gente vai amadurecendo, vamos lembrando de Joana, conforme nós vamos amadurecendo, conforme o nosso livre-arbítrio vai fazendo escolhas, significa que eu vou evoluindo, tanto intelectual, emocional, quanto espiritualmente. Quando tudo isso vai eclodindo, vai acontecendo, todo o movimento à minha volta passa a interferir naquilo que eu sou. Então, se eu vejo que alguém comete uma atitude errônea, se dá muito bem com essa atitude, que vamos assim dizer, destoa com o que é bom para si e para o todo. Eu não posso pensar, quando eu faço uma escolha, e essa minha escolha, vou ser feliz com isso aqui está me tornando, vai me realizar? Devo pensar bem qual vai ser o reflexo disso dentro do meu próprio lar. Porque às vezes o meu egoísmo é tão grande, aquela minha falta de virtude, que seria o contrário do egoísmo, o altruísmo, né? A bondade ao outro, o olhar o outro, ou seja, a empatia, né? A alteridade, acima de tudo a alteridade. Se não é bom, se não vai trazer nenhum tipo de benefício, vai me tornar alguém que vai promover o que não é bom, aonde isso me traz felicidade? Aonde isso me realiza? Aonde isso pode ser considerado um ganho? Nós não temos esse olhar. E aí, quando eu vejo alguém se dando bem, mesmo que nesse se dando bem todo mundo à sua volta não fica bem,
eu penso egoisticamente, se ele se deu bem, por que eu não posso me dar bem? E vou e copio a atitude. Nesse momento, eu guardo no bolso a virtude, que seria a de não fazer aquilo. É aí que se encaixa o ensinamento do Gênesis e que Emmanuel nos traz no livro Palavras de Vida Eterna. Essas virtudes nos são dadas. Agora, a escolha do que fazer, como fazer, que caminho seguir é nossa. É opção nossa. Aí, voltando à ânima, atribuir ao corpo a responsabilidade dessa escolha, da falta do uso da virtude, não é do corpo. Isso é o espírito. Essa é a essência verdadeira que eu sou. Daí a gente se pergunta, né? O que isso tem a ver com essa proposta que nos foi dada agora, chamada arte de interrogar? Aí a gente vem no livro Reforma Íntima Sem Martírio, da autoria espiritual de Hermance Dufour, com psicografia do médium Wanderley Oliveira. A arte de interrogar, ela chama esse texto. O que seria essa interrogação? Diante de tudo isso que a gente conversou nesses poucos minutos, Hermance Dufour nos faz um questionamento. Diante de tudo isso que a gente acabou de ouvir, posso fazer uma reflexão aqui e agora que estou agindo em acordo à minha reforma íntima para melhor? Joana de Ângeles, no livro Alerta, tem uma mensagem de número 50, de número 50, chamada renovação íntima. Olha que interessante. Duas formas, dois verbos que remetem à ação, tratando de algo interior, de algo que é subjetivo. Porque está dentro de mim, só eu sei dizer, só eu sei sentir, só eu sei expressar, mais ninguém. Aquilo está em mim. Quando eu uso o termo reforma, dá a impressão que eu estou falando pôr a mão na massa e fazer e mudar. Quando eu uso renovação, eu já estou adentrando a buscar o que é o novo. Então, trazendo para o âmbito físico, quando eu faço uma reforma de um imóvel, por exemplo, o que eu quero com isso? Adequação às novas necessidades, ou a modificação dos elementos ali físicos, para de repente trazer na ambiência que eu desejo, né? Ou de repente atender um requisito da moda, que hoje é, amanhã já não é mais. Ou simplesmente consertar algo que não está bom. E fazer uma renovação interior. Seria observar tudo aquilo que eu sou, né? É subjetivo mesmo. Tudo aquilo que me faz relacionar com o mundo e fazer a seguinte revisão. Estou feliz? Essa felicidade que eu estou aqui trabalhando, buscando, ou sei lá, que eu acho que eu estou vivendo, realmente está me satisfazendo? E essa satisfação está preenchendo aquele vazio interior? Porque é isso que a gente faz, é tentar preencher esse vazio com coisas materiais. Então, não desmerecendo de forma nenhuma a Hermance Dufour, ela está certíssima aqui, porque ela está falando da mesma forma que Joana, em frustrações, em traumas, em decepções, em quebra de expectativas. No entanto, Hermance, né, está nos trazendo essa reflexão como reforma, porque é uma palavra muito utilizada no movimento espírita brasileiro para se
direcionar a questão da renovação interior. Mas ambas estão tratando na literatura de que é preciso deixar de lado o homem velho, aquele que é muito preso às coisas do ora, do agora, do querer ter, daquele que quer viver intensamente o hoje, o agora, sem pensar nas consequências. Não é que eu vou viver no amanhã, não vou ficar o tempo inteiro me projetando para o futuro, porque eu vou viver em ansiedade. Isso não é correto, não é bom. Mas é no sentido de, em que vai impactar tudo isso? Isso que eu estou exprimindo, essa atitude que eu estou tendo, essas escolhas que eu estou fazendo. No que vai impactar? E aqui a irmã, se ela fala para a gente fazer algumas interrogações. Por isso que se chama arte de interrogar. Eu vou até ler, para não correr o risco de colocar palavras minhas, né? Quando eu sinto, vou voltar aqui em Paulo, antes de continuar. Paulo, quando ele dizia assim, por que será que o mal que eu não quero fazer eu faço e o bem que eu desejo eu não consigo? Eu estou usando palavras coloquiais, né? A linguagem era outra. Traduzindo para nós hoje, por que será que eu tento e parece que nada anda? Voltando ao início da nossa conversa. Por que será que eu começo, vou mudar de atitude daqui para frente, aí acontece ali algo que me faz ter o mesmo comportamento que eu falei que eu não ia ter mais? Por que será? Aí, Hermance, voltando a Hermance, ela diz, faça-se os seguintes questionamentos, né? Isso que você está fazendo é uma compulsão? Ah, isso vem do espírito? Ah, isso é um trauma que eu estou vivendo? Uma tendência? Um recalque? Uma fixação de outras vidas? Uma patologia física? Um impulso adquirido na infância? Uma lembrança da vida espiritual? Um problema surgido na gestação da minha mãe? Uma imersão nas recordações das atividades noturnas? Uma influência passageira ou intermitente espiritual? Uma obsessão progressiva? Uma contaminação fluídica de pensamentos humanos? A irradiação magnética dos ambientes? Qual a origem e a natureza das forças que nos cercam? Às vezes, fazer todos esses questionamentos, sem antes ter iniciado o processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, vai ficar simplesmente aqui na borda, na beirada. Não vai fazer para mim nenhuma diferença. Por quê? Porque eu vou achar que não está se referindo nem àquilo que eu estou vivendo. E aí eu entro naquele conflito, quando eu começo a modificar, pelo menos eu estou lutando para isso, de, puxa vida, se eu volto a cometer o mesmo equívoco, o mesmo engano, é porque tem uma compulsão. Ou é porque tem um espírito, ou é porque eu estou carregando um trauma. Percebem qual foi a proposta dela aqui? E a gente vai arrumando desculpa para tudo, como o Hahnemann falou. Eu vou arrumando desculpas, só que eu jogo todas essas culpas no corpo físico. Quando, na verdade, a impulsividade, a arrogância, a prepotência, a irreverência perniciosa, a crítica destrutiva, o constante julgamento, enfim, os sentimentos que não são favoráveis não são do espírito, não são, do corpo, são do espírito. E não são uma criação da nossa mente, porque a nossa mente apenas obedece àquilo que o espírito determina. Nós navegamos bastante, abrimos com o Evangelho, adentramos Hahnemann,
entramos em Joana de Ângeles, Hermance Dufour, e voltamos à mesma reflexão. Então, frente a todas as lutas, a todos os conflitos, a todas as coisas que nos acontecem e que de repente fazem com que a gente se sinta assim, meio que, né, não está valendo muito a pena. Ai, mas no Espiritismo, parece que as coisas são tão difíceis, né? No Espiritismo fala que eu preciso fazer essa reforma. Vamos trocando o verbo, gente. Vamos começando a falar essa renovação. O Espiritismo não está me propondo nada difícil. Aliás, o que nós estamos vendo aqui é a proposta de Jesus trazida para a linguagem atual, acrescida em conhecimentos que nós não teríamos naquela época, não existiam, da ciência, nas reflexões trazidas pela filosofia, até antes dele. E pensar que ele deixou todas essas informações em forma de análises, reflexões, parábolas, metáforas. E somente hoje começamos a perceber. Somente hoje, no século XXI, estamos percebendo, e ainda muitos continuam na cegueira. Muitos ainda continuam, pessoal, vivendo como se nada fosse acontecer. É a minha vida material e ponto, ou então é aquele projeto, vou morrer, vou para tal lugar. Ou a minha escolha ideológica, filosófica e religiosa é a correta, a sua está errada. Vejamos que esse tipo de comportamento o espírito traz, já é uma carga que ele traz de outras encarnações, e estando aqui temporariamente esquecido, acirra quando encontra os seus pares que pensam como ele. Então é muito mais fácil me acomodar na situação de erro, de equívoco mesmo, de ignorância forçada, porque enquanto estou no plano espiritual, sei perfeitamente que não é assim. Estou na cegueira temporária. Aí isso vai me dar algum tipo de desculpa para dizer assim, quando eu voltar para o mundo espiritual, mas aquela religião que eu frequentava não dizia nada disso, então eu sou inocente. Não, não é. Não somos. Porque apesar de eu nem ter religião, de eu ter religião, filosofia, ideologia de vida, escolha, modo de vida, e eu entendo o Espiritismo como ciência e religião, que através, ciência e filosofia, que através dos conceitos, então, analisados, que foram muito estudados, muito pesquisados, eu chego ao entendimento dos ensinamentos de Jesus, não como religião, mas sim como modo de vida, escolha de vida, escolher a vida que eu quero, uma vida de amplitude, tentar trabalhar em mim as virtudes que o Criador me deixou. Então é difícil o caminho, ele é bem difícil. Mas, gente, aqui de forma geral, encarnados, às vezes para conquistar algo que desejamos, lembrando sempre que desejo está diretamente voltado ao que é material, e sonhos ao que causa anseio espiritual. Pois bem, então é imprescindível, para todos os autores espirituais que a gente citou aqui e muitos outros, é imprescindível a educação dos nossos sentimentos, o equilíbrio dos nossos sentimentos. Isso é fala constante na obra de Kardec, isso está implícito em toda a sua obra. Estudo constante. Senão, eu não consigo desenvolver a minha capacidade intelectual, eu não consigo abstrair o que o mundo está me oferecendo, eu não consigo me relacionar no âmbito do intelecto com o intelecto do outro. Estudo constante, equilíbrio das emoções, que é aquele autodescobrimento, autoconhecimento, busca de ajuda profissional. Aí hoje você fala, vai buscar ajuda profissional. Não sou doido,
Doido é não buscar ajuda profissional. Nós temos inúmeros profissionais da área da saúde mental que podem nos auxiliar a fazer os processos de reflexão do porquê do vazio, como trabalhar esse vazio, como trabalhar a minha essência, de entender os traumas da infância, os traumas que a vida me impõe, de entender, pessoal, que expectativas são minhas e ninguém tem que atendê-las. Ninguém. A não ser que eu tenha expressado. Se eu expressei para o outro que eu quero do outro, aí as minhas expectativas foram compartilhadas. E ele vai me atender se ele quiser. Porque aí há outra questão. Eu não posso obrigar ninguém. Se eu me limito a dizer não para me preservar, ou porque simplesmente eu não quero, por que eu vou exigir do outro o contrário? E, finalmente, a terceira proposta, ali contida em toda a codificação e em todas as obras subsidiárias, a partir da que falamos, estudo constante, equilíbrio das emoções, a prática do bem. Porque o bem é algo diretamente atrelado àquilo que eu estou sentindo diante da realidade que eu estou vivendo. Parou para pensar que, de repente, você se defronta com alguém que tem um problema gigantesco e que, embora o teu problema esteja doendo muito, esteja machucando muito e te transforme em alguém extremamente sofrido, que o problema que o outro está carregando, às vezes é muito maior, e ele nos passa o exemplo de fortaleza emocional, de fortaleza moral, é um ato simples. Parar, observar e querer tirar disso algum ensinamento, alguma reflexão, algum entendimento, porque muitos olham, a mesma coisa que eu não vi nada. Vamos seguindo adiante, vamos seguindo a manada. E é assim para tudo na nossa vida. E aí vamos reclamar com o sofrimento que está aqui, batendo na porta? A prática do bem tem que ser algo que surja assim, espontânea. Ela não pode estar atrelada a simplesmente dar. Ela tem que estar atrelada ao doar. Eu me interrogo sobre isso. Como tem sido a minha prática de bem? Eu participo de todas as campanhas que pedem doações. Todas aquelas que eu posso, eu mando um dinheiro. Ótimo. E a sua presença? O doar-se. Em que momento você está dedicando um pouquinho do seu tempo para estar ali presente diante da dor? Mesmo que você não vá ali direto, ali na mão na massa, mas faz o suporte, faz o trabalho de apoio. O quanto você está fazendo isso? Não tenho tempo. Vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei durante muito tempo com orientações, formação de equipe, gestão de equipe, comportamentais de forma geral. E num desses trabalhos, um dos pontos do trabalho era o trabalho voluntariado. Mesmo porque por trás disso tinha uma campanha relacionada... Desculpem, gente. Tinha uma campanha relacionada a algumas instituições. Pois bem, quando nós jogamos o questionamento num dos grupos, eram vários grupos, num dos grupos, o que faria ele buscar trabalhar voluntariamente, depois de explicar o que é o voluntariado, explicar que na legislação brasileira existe um item para tratar sobre isso, que é para proteger o voluntário, para não ser explorado, e para proteger a instituição de questões legais. Depois de explicar tudo, de mostrar o quanto bem faz bem, de conversar. Isso porque nós não podíamos entrar no aspecto filosófico
daquilo que estamos aqui discutindo agora, dentro do olhar do Espiritismo. A resposta da maioria foi: depois que eu me aposentar, eu estou pensando sim. E a maioria ali tinha ainda uma média de 10 a 15 anos para se aposentar. Não, agora eu não faço porque eu não tenho tempo, agora eu não faço porque eu estudo e trabalho, agora eu não faço porque eu cuido da minha casa, porque eu não tenho apoio, agora eu não faço por isso, agora eu não faço para aquilo. E de algumas pessoas eu escutava: não, eu já ajudo, eu colaboro, eu vou uma vez por mês. Isso já é ótimo, vai uma vez por mês, né? Tinha gente que ia uma vez por semana, tinha gente que ia mais de uma vez por semana. E de alguns eu escutei assim: para quê? Já tem tanta gente aí que já faz, eu não preciso fazer. Eu ajudo em dinheiro, eu vou usar meu tempo da aposentadoria para pescar, para viajar. Nada contra, pessoal. Ao contrário, para quem trabalhou 30, 40 anos, para quem esteve no mercado de trabalho, e mesmo depois que aposenta, continua, ou porque a renda não está alcançando, ou porque não quer ficar parado, o direito ao descanso é uma coisa inevitável. Vá mesmo, vá se divertir, mas não esqueça que existem tantas situações que precisam do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso colo, das nossas mãos, da empatia. E aí, voltando à questão do quão é difícil a nossa vida, que por mais que estejam doloridas as situações, por mais desafios que estejamos enfrentando, sempre tem alguém com a dor pior que a nossa. Não estou diminuindo a nossa dor, porque dói, aquilo dói lá dentro. Mas estou chamando a atenção do que eu faço com essa dor. Por isso que a irmã se fala que é inevitável ter que educar as emoções. É por isso que Kardec dizia que de nada adianta eu estudar o Espiritismo e não praticar aquilo que estudo, a começar por aquilo que eu sou, na modificação até do meu comportamento. Por isso que Hahnemann chama atenção. Não adianta nada, eu não vou seguir os ensinamentos de Jesus da boca para fora. Tenho que agir. Então, sim, todos os dramas que nós vivemos, e aí eu digo principalmente os dramas emocionais, a gente vai começar a trabalhar melhor. Se primeiro, a gente reconhecer que está precisando de ajuda. Segundo, aceitar ajuda, pedir e aceitar. E nesse pedir e aceitar, ter humildade de reconhecer que tem coisa para modificar. Porque o problema é a humildade, E é um dos defeitos, um dos vícios, uma das faltas de virtudes que nós carregamos e que não nos foram colocadas por Deus. Voltando à irmã, nessa obra fantástica, ela fala assim para a gente: que seria legal a gente analisar alguns sentidos, alguns sentimentos, e fazer algumas interrogações para nós agora, já após refletir tudo que a gente está conversando. Então tá bom, então agora eu não vou falar de uma situação que eu desconhecia, agora eu conheço, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela diz assim: escolha um episódio do teu dia e interrogue pensativamente. Que sentimento estava por trás daquele acontecimento? De repente você está lá fazendo suas atividades do dia, vem aquele pensamento de algo que faz assim aqui dentro. Nossa, ainda está doendo. Para, respira fundo e pensa. Quando aquilo aconteceu, o que é que eu estava sentindo? Qual era a dor? O que é que estava acontecendo à minha volta? Será que não fui eu que provoquei aquela situação? Se não fui eu, então eu não tenho responsabilidade. Então por que eu continuo assim? E se fui eu, o que eu posso fazer com isso? Outros questionamentos que ela nos faz.
Com que intenção pratiquei tal ato? Qual a intenção ao dizer algo a alguém? Veja, antes ela fala para eu entender o sentimento. O que eu estava sentindo naquela hora. Agora ela fala, com que intenção eu pratiquei aquele ato? Ou com que intenção eu quis dizer aquilo? Falei aquilo para alguém. Se aquele ato foi algo que eu recebi em forma de agressão, eu vou ter que fazer essa verificação do sentimento. Agora, se fui eu que causei, por que eu fiz? Aí eu volto na questão do sentimento. O que eu estava sentindo para fazer aquilo? Não tem como, pessoal, a gente vai ter que sempre fazer o questionamento. Depois ela propõe assim, vamos nomear esses sentimentos. Nomear? Sim. Porque ele teve uma razão, seja de eu ter cometido ou de eu ter recebido. Vamos dar um nome a ele. Raiva, inveja, arrogância, prepotência, medo, ignorância, vaidade, orgulho, egoísmo, sei lá, tem tanto adjetivo. Dor, sofrimento, angústia, demora, falta de perspectiva, né? Vamos escolher um adjetivo para esses sentimentos, para essas situações. E depois de escolher esse adjetivo para esse sentimento, vamos ver em relação à pessoa a que ele está sendo dirigido. Encaixou? Está encaixando? Não está? Muda. Até encontrar um que encaixa com a situação e com a pessoa. Seja ela que te agrediu, seja você que a agrediu. A agressão aqui entendendo que pode ser até questões emocionais. Não entre no âmbito da agressão física. E depois analisar. Se diante de tudo que eu experimentei, tudo, naquele momento que aconteceu aquilo e agora que eu estou revivendo, perceberam? Tem emoção vivida e revivida, né? Porque agora eu estou revivendo. Para que começou tudo isso? Por que eu comecei a pensar em tudo isso? Por que eu estou revivendo tudo isso? Lembra, eu falei, uma atividade qualquer e veio aquele pensamento. Aí começam as reflexões. Se até aqui você está gostando do que eu estou falando, volta e faz o exercício. Vai ouvindo e voltando, ouvindo e voltando. E aí chega nesse ponto. Por que eu comecei tudo isso? Por que eu comecei a pensar nisso? Porque eu estou revivendo algo que não me fez bem. Pois bem, nesse reviver, eu posso verificar o que me impulsionou também, né? A reviver. E posso voltar lá atrás e entender se teve da minha parte algo que me impulsionou a causar ou me impulsionou agora a querer revidar. Porque aí eu fico querendo revidar. Se eu estou lembrando, se está fazendo lá dentro, eu estou querendo revidar. Não resolveu. Estou encontrando isso? Tá bom. Então vamos pensar. Agora eu vou ver as responsabilidades. O que será que a pessoa me feriu? Será que ela teve alguma motivação que fui eu que direcionei para ela? Ou estou fazendo aqui uma plena análise. Não fui eu. Por que será, então, que eu estou sentindo assim? A irmã se chama isso de desenvolver a empatia. E nós, então, vamos entender o seguinte aqui. A empatia, como está ali na explicação mais simples, é você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro.
em sentindo a dor do outro, de alguma forma agir para que ela seja amenizada. Mas se a pessoa me feriu, qual é o tipo de empatia que eu tenho que ter? Tentar me colocar no lugar dele para tentar saber por que é que ele fez isso comigo. E também entender se de minha parte eu permiti. Como assim? As atitudes anteriores. Todas as atitudes que eu venho tendo desde sempre, às vezes são o estopim para um dia alguém chegar a explodir, ou para situações virem e acontecerem. Por exemplo, uma pessoa que reclama de tudo, e reclama, que vive usando a palavra popular azeda, cultiva o azedume. Quem gosta de ficar perto dela? Você fala bom dia, só se for para você. Olha que dia, agora abriu um sol lindo aqui diante do frio que tem feito esses dias. Olha que sol lindo, não gosto de sol. Nossa, que bênção, está chovendo, não gosto de chuva. Que frio, né? É frio. Mas eu gosto de frio, o problema é seu se você não gosta. Perceber sempre um contrário negativo. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa assim? Acho que só aquela que o ama profundamente, incondicionalmente, chamada mãe, né? E muitos, a mãe também já nem está mais aqui e continua amando e sofrendo na espiritualidade. É natural que a gente não queira ficar perto. Então imagine se a gente tem atitudes repetitivas e não dá a outro também a possibilidade de se corrigir. Não nos corrigimos e não dá a ninguém essa possibilidade. Isso não faz bem a ninguém. Não faz bem a mim, não faz bem ao outro, não faz bem a nada. E aí eu vou tendo essas atitudes, até que um dia o supervisor da equipe chega e fala, vai haver um corte de funcionários, você vai ser o primeiro. Mas por que seu trabalho tão bem? Mas você é azedo. Nós já ouvimos uma série de desculpas para a demissão. E hoje se preza muito nas relações trabalhistas, gente, nas empresas que prezam as boas relações, tá? Tem esse detalhe. Que pessoas com esse comportamento, primeiro, são convidadas a buscar tratamento. E se não buscam, se não melhoram, se continuam a disseminar o que não é bom, não está bom, são convidadas a se retirar. É claro que não é assim que é feito. A gente está fazendo um reducionismo aqui. Mas para a gente tentar fazer uma reflexão sobre a situação. Parte da nossa vida, a parte natural da nossa vida, é a compreensão de que a gente constrói todos os dias. Nós somos seres em construção. Então, se eu posso construir todos os dias, por que não me interrogar e construir sempre algo melhor? Perceber o quanto eu tenho sido partícipe na construção do que está me acontecendo hoje. E dar agora a parcela contrária. Mudar para que tudo se torne melhor. Qual tem sido a minha observação em é bom aqui, não é bom aqui? Qual tem sido o meu olhar nesse sentido? E fazer uma mudança. A mudança necessária para que eu possa crescer. E para isso só tem uma alternativa. Começar. Começar a fazer. Começar a interrogação. No final do dia, como nos propõe Santo Agostinho nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Como foi o meu dia? No meu dia, eu disseminei a alegria, o amor, eu fui útil, eu servi, eu estou feliz porque coisas boas me aconteceram, ou eu estou reflexivo porque não tão boas, mas estão me ajudando a pensar, a refletir naquilo que eu sou. Essa é a proposta de Santo Agostinho, para que a gente tenha um dia melhor, uma noite melhor.
Aí ele respondia para si mesmo, bom, se não foi bom o resultado dessa reflexão, eu tratava de no dia seguinte ir me acertar com quem havia tido o desentendimento, o desequilíbrio, a relação ali tenha sido dificultada. No entanto, se a perspectiva era de tudo muito bom, nossa, vou ter uma noite fantástica, porque o meu dia foi sensacional. Ser grato. Ser grato ao Criador. Porque graças a essa oportunidade chamada reencarnação, que Ele me dá, eu estou conseguindo superar aquele homem velho, cheio de mazelas, e construindo um homem novo. Não utilizando o remendo novo em pano velho. Se ainda eu sou um pano velho, utilizar remendo velho, para que não haja desgaste maior ainda. Mas se eu já sou um pano novo, rasguei por algum motivo, perdão. Auto-perdão. Autoconhecimento nos ajuda a enxergar esse auto-amor que nós tanto precisamos desenvolver por nós mesmos. Existe um conto tão lindo de um autor brasileiro que já não está mais aqui entre nós, chamado Paulo Roberto Gaefke. Chama-se Eu, o Menino e o Cão. Ele dizia assim, eu só reclamava da vida. Reclamava da noite porque eu não dormia. Reclamava do dia porque eu acordava cansado. Eu reclamava do calor porque me causava desânimo. Eu reclamava do frio porque eu ficava enrijecido. Eu reclamava da chuva porque ia molhar a minha roupa. Eu reclamava da condução. Não valia a pena ir para o trabalho de carro. Eu reclamava da pessoa que sentava do meu lado na condução. Eu reclamava do almoço que era servido na empresa. Eu reclamava de tudo que acontecia. Aliás, minha vida não tinha graça alguma. E eu vivia naquele azedume. E parecia que as coisas não andavam. Nada tinha alegria, ninguém me visitava. Ninguém me telefonava. E os dias se seguiam. Naquela manhã, eu acordei atrasado. E pensei, bom, eu não falto mesmo. Eu sempre entro mais cedo e saio mais tarde. Sabe uma coisa? Vou tranquilo. E foi caminhando no sentido do ponto de ônibus. Quando cheguei próximo ao ponto de ônibus, havia uma viela assim. Passei batido. De repente escutei alguém puxando o meu paletó. Moço, 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 me ajuda. Olhei para baixo. Era um garotinho. Devia ter não mais do que 6 anos de idade. O que fazia ali, naquele dia frio? Os pezinhos no chão, com aquela roupinha, todo sujo. Moço, me ajuda. Eu olhei para ele e falei, ajudar no quê? Me ajuda, vem aqui, vem aqui. Fui com um pouco de medo, sabe por quê? Era um beco, né, uma viela. Mas eu me deixei conduzir. Aquela mãozinha pegou a minha mão tão grande e foi me puxando, me puxando. Quando cheguei, havia um amontoado de pano do lado de uma lata de lixo. E ali um cachorro que me parecia estar com a pata quebrada. Me apaixei. O menininho olhou para mim e disse, moço, sara ele para mim. Naquele momento eu não sei o que me aconteceu. Eu desabei a chorar. Aquele menino de 6 anos era eu. E eu chorei, e eu chorei. Eu soluçava. Fui despertado pelo menininho que me disse assim, moço, é tão grave assim, ele vai morrer. Meu cachorro vai morrer.
Eu sequei as lágrimas imediatamente, dei um sorriso para ele. Peguei de um jeitinho melhor que pude aquele animalzinho envolto nas suas cobertinhas, o levei para minha casa. Ali, providenciei a vinda de um veterinário e fui cuidando dele. E fui cuidando do cachorrinho. E todos os dias o menino ia até a minha casa para visitar o seu amigo. Pontual. Ele não falhava. Todos os dias. Sabe o que eu fiz? Do dia que o cachorro foi lá, eu pedi férias. Eu tinha 2 férias acumuladas. Eu pedi férias. E fiquei ali. E de repente eu estava contando as horas do relógio, esperando o menininho tocar a minha campainha. Hoje, se passaram 16 anos. Depois de toda a burocracia existente nas leis, esse menino hoje me chama de pai. O cachorrinho ficou com a gente ainda há muito tempo. Voltou. Mas esse menino, que um dia morou na rua e me pediu ajuda, hoje abre todas as portas e janelas do meu coração. Me ensinou a sorrir, me ensinou a ser grato, me ensinou o que é o amor, me ensinou o que é respeito, me ensinou paciência, calma, e até hoje me ensina a aceitar o outro como o outro é. É difícil, sabe? Tem hora que eu não consigo. Mas ele aparece sempre para mim e diz: pai, pai. Sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da sua formatura. E eu estou indo comemorar com ele mais uma etapa da sua vida. Não tenho como não agradecer todas as coisas que esse filho me deu e ainda me dá. Mas agradeço a Deus todos os dias por ele ter entrado em minha vida, aquebrantado meu coração e nunca ter largado a minha mão. Que nós possamos, então, abrir o nosso coração, olhar o nosso entendimento para a possibilidade de alto amor, fazendo as interrogações necessárias, mas não para bater no peito e dizer: é minha culpa. A culpa e o remorso são necessários para dar o primeiro sinal. Daí para frente, muda de atitude. Não faça mais. Busque ajuda. E abra as janelas e as portas, para que o sol entre, para que a chuva molhe, para que a vida more dentro de ti. Muito obrigada a todos. Que tenhamos aí um dia, uma tarde, uma noite de muita alegria e de muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.